E aí pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Cleverson Delvecq e a gente vai para mais um vídeo referente à genética. Hoje destacando a primeira e segunda lei de Mendel, com alguns exercícios para a gente poder praticar. E eu convido você a se inscrever aqui no canal, que é muito simples, só clicar nesse botãozinho vermelhinho escrito inscrever-se aí embaixo do vídeo, clicou ali, você já faz parte aqui e não perde nenhum conteúdo. Tá convidado, se inscreve e vamos ao que interessa, primeira e segunda lei de Mendel. Bom, para a gente poder entender a lei de Mendel, a gente tem que entender antes dele. Antes dele, como que se pensava a genética, como que se pensava a formação de um ser humano, a passagem de características de um ser humano para outro, ou seja, do pai para o filho, como que é isso? Bom, antes do Mendel, para você ter uma ideia, é só uma noção mesmo, que às vezes pode até ser questão de prova. Se falava do homúnculo, né? Que é isso? É que dentro do espermatozoide se acreditava que existia um ser humaninho. Dentro do espermatozoide existia um Joãozinho, uma Mariazinha. E ali, na hora da fecundação, ele passava esse espermatozoide para a mulher e ele só crescia ali. Mas já estava formado, né? Era um ser humaninho dentro do espermatozoide. Olha que ideia louca, né? Mas se pensava nisso aí. Agora, outro tipo, né, de ideia que existia é da mistura de características. O que é essa tal de mistura? Por exemplo, se eu tenho um pai que é alto, e esse pai que é alto, né, tem ali relações com uma mãe que é baixa, logo o filho do pai alto com mãe baixa, ele vai ser de estatura mediana. Olha que ideia louca, não é verdade? Bom, hoje você sabe que não é para tudo que se aplica isso, mas se pensava que isso seria para todas as situações. Por exemplo, se eu sou feio e eu quero que meu filho seja mais ou menos, eu tenho que achar uma mulher bonita, né? Então, fica uma forma aí de você não esquecer nunca mais. A teoria das misturas, né? Pai feio com mãe bonita, filho mais ou menos, né? É essa a ideia. Tranquilo? Agora, veio o nosso Gregor Mendel. O que esse senhor fez para nos ajudar com a genética? De forma bem simples. Ele vivia ali no mosteiro e adorava cultivar suas ervilhas. E aqui eu falo para você, presta atenção nessa história, porque você, através da história, vai entender a primeira lei de Mendel. Então, esse Gregor Mendel vivia no seu mosteiro e adorava mexer com plantas, com ervilhas, a famosa história das ervilhas. E o que ele fazia? Bom, ele pegou algumas ervilhas amarelas e verdes. Só que ele pegava as ervilhas amarelas e multiplicava entre elas. Ou seja, eu pego uma ervilha amarela e vou multiplicar, cruzar com outra amarela, E ele fazia isso várias vezes. Ou seja, eu pego uma amarela e vou cruzar com a amarela. E vai gerar uma ervilha amarela. Isso a gente chama hoje de homozigoto, Só que ele falava que era uma linhagem pura, que é a mesma coisa, Eu pego o amarelo, cruzo com o amarelo, dá amarelo. Pego o amarelo, cruzo com o amarelo, dá amarelo. Isso é a linhagem pura que ele falava, que hoje se caracteriza como homozigoto. Beleza? Agora, ele fazia a mesma coisa com ervilhas verdes. Ele pegava a ervilha verde, multiplicava ali, cruzava com outras ervilhas verdes e dava ervilha verde. Ele fazia isso em várias gerações. E aí ele falava que era a linhagem pura de ervilhas verdes, que a gente chama de homozigoto. Belezinha? Agora, em um belo dia, ele falou, chega de cruzar só as iguais. Eu quero cruzar as diferentes. O que ele fez? Ele pegou uma ervilha amarela e cruzou com ervilha verde. Olha aí. Ele pegou a amarela e cruzou com a verde. E eles são o quê? Linhagem pura, homozigoto, E o que aconteceu? Quando ele cruzou a amarela com a verde, saiu ervilha amarela. Ele falou, uai, como assim?
Não devia ser laranja, não devia ser vermelha. Que estranho, cruzei verde com amarelo, saiu amarelo. E aí eu já chamo sua atenção. Veja só, se era linhagem pura, essa amarela que foi formada já não é mais pura. A gente chama de heterozigoto. Por quê? Porque tem partes, tem características da verde ali, né? Apesar de não ter a cor verde, mas existe ali, né, características da verde que não foram expressas, mas está ali. Tranquilo? Então é heterozigoto. E claro, né, a amarela com a verde, elas eram linhagens puras. Tranquilo? Então cruzei amarelo com a verde e saiu o quê? Amarelo. E logo, se eu vejo que saiu amarelo, logo eu vejo, né, de certa forma, chega de falar logo eu vejo, né, mas enfim, logo a gente chega à conclusão que a amarela, ela é dominante. Ou seja, a amarela, ela é aquela que domina sobre a verde. Ela tem característica dominante. E isso na genética a gente pode mostrar com letrinhas, né? A gente sabe que a amarela e a verde, os pais, são linhagem pura, homozigoto. Então a gente fala o quê? Que a verde, ela é recessiva e a amarela, ela é dominante. E como a gente caracteriza isso em letrinhas na genética? A gente usa Vzão para dominante, que é homozigoto, é linhagem pura, e usamos Vzinho para o recessivo, que é a verde. E se eu cruzo os dois, né, cruzo ali a nossa verde com a nossa amarela, claramente eu vou ter um heterozigoto. Essa é o pulo do gato. E como que eu vou fazer esse cruzamento para mim ter ideia? Olha aí na tela. A gente pode fazer um quadradinho, né? O que a gente faz aí? Faz um joguinho. Coloca Vzão, Vzinho. E faz ali, né, o joguinho entre eles. Vzão com Vzinho dá Vzinho. Eu pego ali o Vzão com Vzinho. Então eu vou ter as características de serem heterozigotas, ou seja, vai ser um Vzão com um Vzinho. O Vzão que obviamente veio da amarela, que é dominante, e o Vzinho que veio da recessiva, que é a verde. Então, para não restar dúvidas, eu não quero que você tenha dúvida nenhuma, porque você entendeu isso, você entendeu a primeira lei. Olha só, eu tenho a amarela que é dominante e é pura, Vzão. E eu tenho a recessiva, que é a verde, Vzinho. Cruza os dois, vai dar uma heterozigota, ou seja, Vzão com Vzinho. Beleza? Agora, o Mendo, ele falou, tá, agora eu quero ver o que vai acontecer se eu fizer uma autopolinização dessa ervilha filha aqui, que é heterozigota, ou seja, que é Vzão. O que ele vai fazer agora? Basicamente, ele vai ver que vai sair 4 ervilhas, sendo que 3 seriam amarelas, que são as dominantes, e uma verde. Ou seja, depois dessa né, família aí, né, depois dessa polinização, voltou a aparecer a característica da ervilha verde. Olha que interessante. Então ele pegou essa ervilha, que era filha, né, e fez a autopolinização e saiu o resultado de 3 que são o quê? Amarelas e uma que é verde. E como que isso é possível? Olha no quadradinho aí, pessoal. Se eu pego Vzão com Vzinho e Vzão com Vzinho, eu vou fazer o joguinho, né? Vai ser o quê? Vai ser Vzão, depois Vzão, Vzinho, depois Vzão, e Vzinho. Ou seja, são 3 amarelas que são dominantes e aparece uma recessiva, que é a verde. Então, pessoal, veja só, né? Ao longo de todo esse processo, desses testes que ele fez, ele chegou a uma conclusão. E qual seria essa conclusão? Vamos falar agora. Bom, se você prestou atenção na historinha, você vai saber a lei de Mendel. Qual é a historinha? Peguei ervilha amarela pura e cruzei com ervilha verde pura.
Amarela, Vzão, Vzão, com verde, Vzinho, Vzinho. Saiu heterozigoto, que é o quê? Vzão, Vzinho, e é amarelo. Depois eu fiz a autopolinização e vai sair ali o quê? Vai sair 3 amarelas e uma que é verde. A gente viu ali no quadradinho como que faz e tudo mais. E qual é a lei? O que ele percebeu? Ele percebeu o quê? Que existe, para cada característica, 2 alelos de genes. Lembra que eu te falei? 2 alelos, Vzão, Vzão, Vzinho, Vzinho, ou Vzão e Vzinho. Ou seja, eu tenho 2 alelos de genes para uma característica. Né? Vzão, Vzinho, ou Vzão, Vzão, ou Vzinho, Vzinho. Eu tenho 2 alelos, eu vou repetir, porque eu sei que tem gente que é lerdo como eu, ou lerda, né? Lerdo no bom sentido tem mais dificuldade. Eu sou assim, por isso que eu gosto de repetir. Então, desculpa se você é rapidão, seu HD é rápido, eu repito porque eu também sou meio lerdo. Então, vamos lá. São 2 alelos de genes para uma característica. Entendeu isso aí? Veja o que a gente falou. Nós estamos falando de característica de cor. Amarela e verde. E eu tenho 2 alelos de genes para essa característica. Se ela é verde, ela tem que alelo? Vzão, Vzão ou Vzão, Vzinho, que é heterozigoto, mas é amarelo. Beleza? E se ela é recessiva? Qual é os 2 alelos de genes? Vzinho, Vzinho. Tranquilo? Entendeu isso aí? O que ele percebeu? Vamos falar da lei? Para cada característica, eu tenho 2 alelos de genes. Beleza? E esses alelos de genes, eles se separam. Lembra que a gente falou? Né? Eles se separando ali para fazer o quadradinho? Pois é. Eles se separam na hora da formação dos gametas. E que depois eles vão se unir, né? Vão se recombinar ali na hora da formação do zigoto, que é o filhozinho que vai, né, se originar. Filhozinho na forma de dizer, né? É a célula primordial, a que vai desenvolver ali, né, no que é para ser surgido, seja uma ervilha, seja um ser humano ou o que for. Tranquilo? Então vamos repetir a lei? Eu tenho 2 alelos de genes para uma característica. E esses alelos vão se separar na hora da formação dos gametas, que eles vão posteriormente se encontrar ali na formação do nosso zigoto, para dar as características a esse indivíduo, né? Fazer toda aquela recombinação. Tranquilinho? Essa é a primeira lei. Se você entendeu, né, toda a historiazinha, fica mais fácil de você entender o enunciado, né? O que é a lei de Mendel? É o que a gente acabou de dizer. Agora, para não ficar tão vago, vamos fazer uns exercícios, mas antes dos exercícios a gente tem que entender da probabilidade. Beleza? Eu não vou entrar assim na matemática a fundo, mas é bem simples. O que é a probabilidade? São os eventos favoráveis com os possíveis. Um exemplo. Se eu tenho um dado, o dado tem 6 lados. Tranquilo? E esse dado tem 6 lados, eu quero saber qual a probabilidade de sair, sei lá, o número 5, ou o número 1, ou o número 2, enfim, qualquer número dentre essas 6 faces. É fácil. Se eu quero que caia o número 1, obviamente ele é apenas uma das faces dessas 6 faces do dado. Então, eu coloco 1 sobre 6. Essa é a probabilidade, né? Ou se eu quero saber, por exemplo, qual a probabilidade de cair o número 5 no dado? É 1 sobre 6. Por quê? Em uma das faces, das 6 faces desse dado, eu tenho ali o 5. Então, é uma das faces. Então, 1 sobre 6. Belezinha? Essa é a probabilidade. Agora, existe algo importante também, que é a palavra ou e a palavra e. Vou repetir. Existe a palavra ou e a palavra e. Aí você fala, como que isso aplica na genética? A gente vai chegar lá. Quando eu falo em ou, eu estou falando de soma. Quando eu falo de e, eu estou falando de multiplicação. Vamos entender isso agora.
Um exemplo, se eu tenho dado que tenha 6 faces ali, e eu quero saber qual a chance desse dado cair em 1 ou 6, né? Ou a face que tem o número 1 ou a face que tem o número 6. Ou é o que? Soma. Então, é 1 sobre 6 mais 1 sobre 6, exatamente isso. Né? Cada um tem uma chance ali. E cada um é uma face do dado. O que eu faço quando é ou? Eu somo. Então, 1 sobre 6 mais 1 sobre 6, 2 sobre 6, que vai dar esta porcentagem aí. Tranquilo? Vamos ver agora uma regrinha com a nossa regra do E. Vamos dar uma olhadinha agora. Outro exemplo que a gente pode dar é exatamente o que você está vendo aí na tela. Qual é a chance, qual a probabilidade de eu pegar uma moeda, jogar ela e cair em cara? E ao mesmo tempo, né, eu ter ali, né, um dado e jogar ele e cair na face 5, né, dos seus 6 lados. Bom, cara e coroa são 2 chances, então 1 sobre 2. Só que ele quer saber, né, qual a chance de um outro. Qual a chance de cair cara número 5 no dado? Não estou falando de ou é soma. Quando ele fala é multiplicação. Então vai ser 1 sobre 2 vezes 1 sobre 6. Que é a chance de cair a face 5 em 6 faces desse dado. Que dá o quê? 1 sobre 12. Tranquilo? Então, você sabendo essa regrinha, tem como a gente fazer um exercício da primeira lei de Mendel. Isso vai esclarecer tudo para você. Então, pessoal, nosso primeiro exercíciozinho aí para pegar a prática da primeira lei de Mendel. Temos uma mulher. Essa mulher tem polidactilia. E o exercício fala, como nós vemos aí, que ela é heterozigota e é dominante, né? Quem tem a polidactilia é dominante. E guarda essa informação que ela é primordial para o exercício. Tranquilo? Então, essa mulher tem polidactilia, é heterozigota, ou seja, é uma mistura, né? A gente sabe que ela não é só dominante nem recessivo, ela tem uma mistura ali. E ela é dominante, ou seja, polidactilia, quem tem é dominante. Beleza? E ela tem um marido que é o quê? Normal, né? Que tem ali característica normal, né? O mais comum. E é recessivo. Se ela é dominante, claramente ele vai ser recessivo. E ela quer saber qual a chance do primeiro filho desse casal, de certa forma, ter polidactilia. Como que a gente faz isso? Vamos dar uma olhadinha agora. Bom, pessoal, é simples resolver essa primeira questão. Né? Ela quer saber qual a chance do primeiro filho ter polidactilia. E aí a gente vê o enunciado. Fala o quê? Que ela tem polidactilia e que é heterozigota e é dominante. Logo, quem tem polidactilia, eu vejo que, olha aí na tela, que é dominante, ou seja, vai ser azão, ou se é heterozigota, como o caso aqui da nossa questão, que é a mulher, vai ser azão, azinho. Tranquilo? Então a gente já sabe que ela é azão, azinho. Ela tem polidactilia e ela é dominante e heterozigota. E o marido dela é recessivo, então ele vai ser azinho, azinho. Então como que eu faço para mim saber qual a probabilidade do primeiro filho ter a polidactilia? Simples, faz o quadradinho, né? Olha lá, ó, azão, azinho com azinho, azinho. Então eu faço ali o joguinho, né? Azão com azinho, azão, azinho. Azão com azinho, azão, azinho. Embaixo, azão com o azinho com azinho, azinho, azinho. Depois, azinho com azinho ou azinho, azinho. Ou eu só faço a primeira linha, que dá na mesma também, vai dar azão, azinho, como você vê aí, com azinho, azinho. Beleza? Então, logo eu chego à conclusão, o quê? Que azão e azinho é igual a mãe, tem polidactilia. Se saísse azão, azão, que não é o caso aqui, também seria polidactilia. Só que saiu um azão, azinho, e o outro saiu azinho, azinho, igual o pai. Então a chance de esse filho sair com polidactilia é 50% de sair e 50% de sair normal, né? Característica mais comum.
Tranquilo? Agora, essa mesma questão tem outra pergunta. Qual a chance do segundo filho sair com polidactilia e ser menina ainda? E ser menina, ou seja, eu quero saber se sai com polidactilia e ainda é menina. Lembra a regra do E? Eu faço que multiplicação. Então eu já sei qual a chance de ter polidactilia. 50%. Qual a chance de ser menina? É simples. Menina é o quê? X, X. E menino, X, Y. Faz o quadradinho. X com X, XX. X com Y, XY. X com X, XX. X com Y, XY. Ou seja, a mesma coisa, vai ser 50%. Mas ele quer saber o quê? Qual a chance de ser menina e ter polidactilia? Ou seja, eu vou ter que multiplicar aí os dois. Então, 1 sobre 2, que é 50%, meio, metade, vezes 1 sobre 2, que vai dar 1/4. Que isso, transformando em porcentagem, 25%. Bom, pessoal, agora destacando a segunda lei de Mendel, o que a gente pode falar sobre ela? De forma bem simples, ela tem as mesmas características da primeira lei. O Mendel, inclusive, né, que é o responsável por toda essa situação, fez os mesmos testes praticamente. E o que aconteceu aqui? Bom, relembrando a primeira lei, o que ele fez? Ele pegou as ervilhas, ele adora ervilhas, foi lá, cruzou uma com a outra e beleza, né? Foi fazer o seu testezinho ali e descobriu a primeira lei de Mendel. Na segunda lei de Mendel ele fez a mesma coisa. Só que a diferença da primeira lei para a segunda lei é que a primeira lei ele usou uma característica. Qual a característica? A cor. Era amarela ou verde. Lembra disso? Pois é. Na segunda lei, ele já começou a brincar com duas características. E que características ele começou a utilizar ali para descobrir? Cor e textura. Então o que ele fez, o Mendel, quando ele fez esses testes, né, para a segunda lei? Simples. Ele pegou ervilha amarela e lisa e ficou ali cruzando várias ervilhas que têm essa característica. Ou seja, são duas características de cor amarela e textura lisa, ervilha lisa. Ele foi cruzando essas ervilhas que foram gerando outras ervilhas amarelas e lisas. E claro, o que a gente fala quando eu tenho uma geração sucessiva igual, que é uma linhagem pura ou homozigótica, né? É basicamente isso. E ele fez a mesma coisa com outra ervilha, que seria a verde, de coloração verde, com textura rugosa. Então ele cruzou várias ervilhas ali, com característica de ser cor verde, com textura rugosa. E teve várias ervilhas com essa característica. Aí ele falou, beleza, eu tenho várias que são de linhagem pura. Agora eu quero saber o que vai acontecer se eu cruzar, né, a amarela com a verde, lisa com rugosa. O que vai acontecer? É isso que ele fez. Ele pegou agora, olha a diferença da primeira lei para a segunda. Ele começou a brincar com duas características, ou seja, com mais de 2 genes, né? Com mais de 2 genes alelos. Ele pegou ali cor e textura. Cor verde, textura rugosa, cor amarela, textura lisa. E cruzou os dois. Tranquilo? Cruzou a ervilha que é amarela com liso com a ervilha que é verde rugosa. E o que vai acontecer aqui? Bom, logo a gente já sabe que a amarela ela é dominante. Ela vai ser Vzão, característica da cor, tranquilo? E Rzão, característica da textura, é lisa, né? É dominante. E eu vou ter ali a presença da nossa ervilha verde com textura rugosa, que vai ser recessivo. Rzinho, Vzinho, Vzinho. E o que vai acontecer aqui? Ele cruzou as duas e saiu amarela lisa. Por isso que eu estou falando que a amarela lisa é dominante. Né? Por quê? Porque nesse cruzamento de verde com amarelo, liso com rugoso, saiu
amarelo liso desse cruzamento. Beleza? Então logo a gente sabe que amarelo e liso é dominante. Então Vzão, Vzão, Rzão, Rzão. E o verde com rugoso é Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Agora, beleza, a gente já sabe isso, mas como que a gente vê esse cruzamento? É simples. A segunda lei de Mendel fala o quê? Que vai vir as características, né, personalizadas ali desse Vzão e Rzão, uma de cada característica. Ou seja, eu vou pegar um V e um R, ou seja, um Vzão e um Rzão. E do recessivo eu pego um Vzinho e um Rzinho. Vou repetir porque eu sei que tem gente aí com dúvida. Como assim? Eu sei. Vamos lá. O que eu estou falando aqui? Eu tenho o dominante e o recessivo, que é o Vzão, Vzão, Rzão, Rzão. O Vzão e o Vzão, os dois Vs aí, eles são de característica da cor, ou seja, a cor amarela. Só que, o que vai acontecer aqui? Eu vou pegar apenas um representante para a cor amarela. Ou seja, vou pegar um Vzão e vou pegar um representante para a textura, para esse gameta, que é o Rzão. Então eu vou ter Vzão, Rzão. Tranquilo? Já ali do nosso verde com rugoso, a mesma coisa. Um representante para a cor, Vzinho, e um representante para a textura, rugosa, que é o Rzinho. Vou ter Vzinho, Rzinho. Tranquilo? É basicamente isso. Então eu vou ter aqui um representante para cada característica desses gametas. E agora eu vou juntar esses dois, né, que vieram, né, dos representantes dominante e recessivo, e vou formar a primeira geração, que é heterozigota, né? Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, que é de característica o quê? Lisa e amarela. Beleza? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma autopolinização, né? Eu vou fazer ali um cruzamento com essa primeira geração. E aí eu faço aquele quadradinho, né? Aquele da primeira lei de Mendel. O que eu faço? Eu vou botar lá o Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho e faço ali, né, esse cruzamento para mim saber os representantes dos gametas. Tranquilo? Então vou fazer esse cruzamento ali, ou dessa forma que você vê aí na tela, né? Dá na mesma, que vai dar o quê? Vzão, Rzão, Vzinho, Rzão, Vzão, Rzinho e Vzinho, Rzinho. Beleza? Esses são os representantes dos gametas. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar a tabelona, a famosa tabelona da segunda lei de Mendel, para mim descobrir a porcentagem que vai sair de cada um ali, né? De amarelo com rugoso, de verde com liso, enfim, eu vou saber qual vai ser essa mistura, o resultado dessa mistura aí. Vamos dar uma olhadinha. Então, pessoal, depois que a gente viu, né, aquele cruzamento ali para descobrir esses gametas, eu vou pegar esses representantes e vou fazer a tabelona aí da segunda lei de Mendel, né, colocando em cima, do lado, e vou fazendo os cruzamentos, como a gente vê aqui na tela. E o que essa lei de Mendel vai dizer de acordo com esses cruzamentos aí? De forma simples. Eu vou ter uma porcentagem de 9 para 3 para 3 para 1. Como assim? Eu vou ter 9 representantes dos 16 que você está vendo aí na tela, que vão ser de característica dominante, ou seja, vai ser amarela com lisa. E eu vou ter 3 em 16 que tem parte de característica dominante, ou é lisa, com uma parte que é recessiva, que é verde. Vou ter outros 3 em 16 que vão ter parte dominante, vão ser ali rugosas, com uma parte, ou melhor, vai ter uma parte que é recessiva, que é rugosa, com uma parte que é dominante, que seria ali amarela, por exemplo, né? A cor amarela. E ainda vou ter uma apenas que vai ter característica totalmente recessiva, ou seja, ela vai ser verde com rugosa. Então, sempre que eu faço,
né, esse tipo de trabalho aí com essa tabela. Segundo esses dados aí da segunda lei de Mendel, eu vou ter estas proporções de 9 para 3 para 3 para 1. Beleza, pessoal, a gente viu aí a história todinha, né, dessa lei de Mendel. Mas o que é a lei de Mendel, essa segunda lei de Mendel? Qual é o enunciado dela? É simples, como você vê aí na tela, e como a gente falou aqui, ele utilizou duas características, cor e textura. E ele chegou à conclusão, né, nessa mistureba toda aí de cor com textura, que quando eu tenho duas características, elas vão ser transmitidas sem ter interferência de uma sobre a outra. Né? Elas vão ser transmitidas sem uma interferência. Essa é a segunda lei de Mendel. E claro, depois de toda essa história e o enunciado, vamos para um exercício para a gente ver como que se aplica na prática essa segunda lei. Vamos lá. Bom, pessoal, primeiro exercício que a gente destaca, o que está falando aí? Né? Que a gente tem um homem, né, e uma mulher, o marido e a mulher, que tem uma característica em comum. Qual a característica deles? Ter pele comum com olho castanho, né? Amarronzado, castanho. É o que a gente está vendo aí na nossa questão. Só que esse casal, por algum motivo, eles tiveram um filho que é albino e de olho azul. Beleza? Já estou aqui destrinchando a questão. Dá uma pausa e lê a questão aí que você vai entender. Beleza? Então, ó, repetindo. O enunciado da questão fala que eu tenho um homem e uma mulher que tem pele normal, comum, com olho castanho. Só que nasceu um primeiro filho ali que é albino. É albino e ainda é de olho azul. Aí o segundo casal ele quer ter um outro filho, um segundo filho. Ele quer saber qual a chance, qual a probabilidade desse segundo filho vir com a pele igual a deles, comum, né? Não quer albino, ele quer saber uma pele comum, tranquilo? Não que seja normal, né, pessoal? A gente está fazendo aqui uma conexão, né? Como enunciado. Então, pele comum. Ele não quer saber albino. Tranquilo? Ele quer saber qual a chance desse segundo filho ser de pele comum, como a deles. E de olho azul, igual o primeiro filho. E ainda quer saber qual a chance de sair uma menina nesse segundo filho. Beleza? Então, como que a gente consegue, utilizando, né, essa segunda lei de Mendel, resolver isso daí? E por que eu sei que é a segunda lei de Mendel? Porque eu estou brincando com duas características. Quais são as duas características? Cor da pele e o olho. Estou brincando com duas características. Lembra do Mendel? Cor da ervilha amarela e textura lisa. Né? Então, segunda lei. Estou brincando com duas características. A pele e a cor dos olhos. Então, logo eu já sei que é problema de segunda lei. Beleza. Vamos resolver isso daí? Ele quer saber o quê? Qual a probabilidade de vir a pele como a deles e de o olho vir azul e de ser uma menina. Vamos lá. O enunciado fala que os dois, o homem e a mulher, têm pele comum e que, de certa forma, tem o olho castanho, amarronzado. E eles tiveram um primeiro filho, que é de pele albina, com o olho azul. E lembre-se, né, que a pele comum é dominante, então é azão alguma coisa. Beleza? Então, tanto a mulher como o homem é azão alguma coisa. E a cor dos olhos, castanho, também é dominante, então é bezão alguma coisa. Os dois é azão alguma coisa, bezão alguma coisa. Porque tem pele dominante e cor de olho dominante. Tranquilo? Só que eles têm um filho que é albino, tá falando na questão aí, que é totalmente recessivo, tanto a pele, azinho, como a cor do olho é super recessivo, bezinho, bezinha. Não todo mundo tinha olho azul. Beleza? Sortudo. Olha aí, a gente já descobre que esse azinho, esse bezinho, teve que vir dos pais.
Então eles vão ser hétero, né? Eles vão ter ali o quê? Azão, azinho, bezão, bezinho. Os pais vão ser ali azão, azinho, bezão, bezinho. E se eu pego esses dois aí e vou fazer agora, né, o quadradinho ali para ver os gametas, né, pegar o azão, o bezinho e o bezão, bezinho, fazer o joguinho, eu vou ter a minha tabelinha. Eu vou ter a minha tabelinha, que a gente está vendo aí a parte dos gametas acima e a parte dos gametas ao lado, pai e mãe. E vou fazer o joguinho, como a gente está vendo aí. O joguinho da tabelinha, né? Dos 16 resultados. E o que vai sair aqui? Bom, a gente tem que entender a questão. O que ele está perguntando? Ele quer saber qual a probabilidade da filha vir com a pele igual a dos pais, ou seja, dominante. Logo eu sei que ele tem que vir com azão alguma coisa. E de ter ali característica de olho azul, ou seja, bezinho, bezinho. Então, quantas dessas aí eu tenho azão alguma coisa, bezinho, bezinho, que é cor azul? Eu tenho 3 em 16. Eu tenho 3 chances em 16, como a gente vê assinalado aí na tela. Beleza? Azão alguma coisa, que é pele comum como a dos pais, que é dominante. E bezinho, bezinho, que é recessivo, cor dos olhos, cor azul. Então, 3 em 16 é a chance de vir um filho com pele igual a dos pais e olho azul. Só que ele ainda quer saber qual a chance de ser menina. Isso é simples, é metade, é 50%. Eu tenho chance de 50% ser menina, 50% ser menino. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar esses dois, porque é a regra do E. Ele quer saber qual a chance de vir com a pele comum e ainda ter olho azul e ainda ser menina. Então eu vou multiplicar esses dois resultados, que vai dar exatamente aí o que a gente está vendo na tela. Beleza, pessoal? Então é basicamente isso, né? A gente acaba utilizando ali para destrinchar e diferenciar a segunda lei de Mendel da primeira, as características. A primeira usa uma. A segunda, como a gente vê aqui no exercício, ele fala logo de 2 ou mais características. Cor do olho e a pele, né? O tipo de pele dessa pessoa. Beleza? Para fazer o exercício. Então, pessoal, com isso finalizamos mais um vídeo. Eu espero ter te ajudado. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu!